Revisão da vida toda. Sim, sei que muitos de vocês aqui estão apreensivos quanto a esse tema. Então, hoje a gente vai trazer a verdade sobre o impasse dessa revisão e o porquê ela está demorando tanto de ser julgada pelo STF. Meu nome é Luan, você está no Radar do Benefício e a gente vai falar aqui hoje sobre a revisão da vida toda. O ano está acabando e nada dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, se posicionarem sobre a revisão da vida toda. Na verdade, em 25 de fevereiro deste ano, a Corte julgou por maioria que os aposentados teriam direito à revisão previdenciária, mas o desfecho do caso restou prejudicado com o pedido de destaque de Nunes Marques ocorrido em 8 de março. Então, você vê aí que mesmo com a votação favorável para os aposentados, um dos ministros pediu esse destaque para fazer a análise de algumas situações acerca do julgamento dirimir algumas coisas que vão acontecer pós o julgamento. E essa situação ficou prejudicada. Então, a decisão, o veredito do STF ainda não é claro. De lá para cá, aguarda-se a tão sonhada decisão final da vida toda. Considerando que o recesso forense inicia a partir do dia 19 de dezembro, faltam cerca de 2 meses e meio para o Supremo ratificar ou não a decisão anteriormente em favor dos aposentados. Antes de o Supremo bater o martelo, ele precisa dirimir algumas questões de ordem prática em função do rumo que o caso tomou. O pedido de destaque de Nunes Marques, realizado após a divulgação dos 11 votos, emitido por julgamento virtual, gerou um imbróglio no caso. Houve a necessidade de o presidente do STF organizar novo ajuste de regimento interno para saber se o pedido de destaque, cujo fim fosse refazer o julgamento presencial, poderia ser feito mesmo que o assunto já fosse resolvido por todos os ministros, ainda que com o voto de um ministro recém-aposentado. O ministro que solicitou o destaque, ele é recém-aposentado, então ficou esse caos acerca de como o julgamento seria processado. Então, a pergunta é: o voto do ministro aposentado vale? Não vale? É isso que a gente vai responder aqui agora. A chegada do ministro André Mendonça trouxe a esperança, ao menos para o governo, ao que se imagina, de que a votação, caso realizada novamente, tivesse a maioria em favor do INSS, pois o novato é ex-advogado-geral da União, cuja tarefa é defender o INSS. Tem, digamos, inclinações na área previdenciária em favor do Instituto, e a opinião dele poderia contrariar a solução do primeiro julgamento, em que a maioria do Supremo beneficiou os aposentados. Sim, o novo ministro do STF, ele é um ex-advogado-geral da União, portanto, passou a vida inteira defendendo o INSS, e muito possivelmente deve ter teses jurídicas em desfavor da revisão da vida toda por conhecer a autarquia de dentro e por conta de ter passado a vida toda criando teses para poder defender a autarquia. E isso pode ser um problema caso a votação ela seja refeita. Então a gente aqui que está buscando zelar pelos benefícios de vocês, pede para que vocês fiquem atentos acerca de como vai andar essa situação e acompanhe aqui no radar essa situação, tá? Com o ajuste feito no regimento interno, respeitando que o voto do ministro deve ser mantido, mesmo em eventual julgamento futuro, por incrível que pareça, o assunto ainda carece de posicionamento final dos ministros. Então, no ajuste do regimento interno, houve-se a decisão de que o voto do ministro que foi feito no primeiro julgamento e depois dele aposentado seria mantido, ou seja, não haveria mudança na maioria constituída em favor da revisão da vida toda. Só que a situação que parecia ser simples, ela vem se desenhando como problemática e até hoje não temos a definição. A ansiedade dos aposentados com esse novo julgamento esbarra na pauta assoberbada do Supremo e a proximidade do final do ano de 2022. Não é fácil nem rápido reunir os ministros. Mesmo em casos que aparentemente as coisas são simples, como já foram proferidos 11 votos, em tese o pedido de destaque seria impertinente, e principalmente a pretensão de ter um novo julgamento de assunto já resolvido. Mas tudo isso ainda precisa ser debatido com a nova composição da corte. Então a gente aqui tem um posicionamento de que essa situação da revisão da vida toda ela já deveria ter sido solucionada. A votação já foi em maioria em favor dos aposentados. Já se foi discutido acerca de se a votação do ministro aposentado vale ou não, em caso de destaque, e também já foi resolvido a situação como um todo, debatido a situação como um todo o assunto específico. Então não cabe o destaque deveria ser considerado impertinente e a decisão da revisão da vida toda deveria ser finalizada em favor dos aposentados. Só que, infelizmente, o Supremo não divulga uma data prévia ou sinaliza quando ocorrerá o julgamento do caso.
A questão está amadurecida e a finalização do processo poderia ocorrer de forma mais rápida, já que seria retomada de discussão, inclusive apaziguada. Novo relator do caso, André Mendonça, até o momento não marcou nenhuma agenda ou pauta de julgamento. Essa ausência de definição quanto ao encerramento de debates iniciados termina deixando uma incógnita ao aposentado se o assunto será finalizado esse ano ou ano que vem. De sensato, diante dessas indefinições, recomenda-se que o aposentado tome medidas para não ser prejudicado com fluência de prazo decadencial, isto é, a perda da chance de discutir o assunto em razão de ser extrapolado o limite de 10 anos. Antes de completar esse marco, o aposentado pode buscar a revisão da vida toda no âmbito administrativo do INSS ou diretamente no Poder Judiciário. Fazendo assim, embora o assunto esteja com tal definição, pelo menos o aposentado, em definição, desculpa, pelo menos o aposentado não perderá o prazo de discuti-lo, principalmente aqueles que estão para completar o prazo de 10 anos de concessão do benefício. Então, assim, ó, a gente sabe que muitos advogados falam sobre teses que retiram prazo decadencial, baseado na ideia de conhecimento da utilização do cálculo previdenciário. Então, mesmo que você tenha mais de 10 anos, o advogado leva como tese jurídica a ideia de que o segurado, ou seja, você aposentado, não tinha conhecimento de que o cálculo foi feito de maneira equivocada e, portanto, não poderia usufruir do seu direito de revisão. Mas vocês que estão aqui no radar, que já sabem sobre a possibilidade da revisão da vida toda, e ali aposentou, já tem uma aposentadoria que envolve cálculos anteriores a 94 e tem o interesse de inserir esses valores na sua aposentadoria, fique atento para não perder o prazo de 10 anos, porque isso é menos um embaraço no seu processo judicial quando você for discutir a questão da revisão da vida toda. E como a gente acha aqui no radar de que essa decisão vai ser favorável do ponto de vista do STF, e isso é só uma questão procedimental, então, se você tem o direito, tem que se resguardar, porque o direito não só ocorre aos que dormem. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever e se manter aqui para poder ter mais informações acerca do julgamento, da revisão da vida toda e de qualquer situação que envolva benefícios governamentais. Você esteve no radar, meu nome é Luan e desde já agradeço pela sua audiência.